Salve, salve rapaziada, aqui é o Valgam e sejam bem-vindos a mais um Review Sincero. Dando continuidade ao review anterior, vamos falar sobre o polêmico arco do Culling Game de Jujutsu Kaisen. Então aproveita que a série vai sair todo domingo às 9 da manhã, pega um café e vem curtir o vídeo. Bom, o arco Culling Game começa de forma definitiva quando Kenjaku ativa a mutação ansiosa, depois de absorver o Mahito. E basicamente a habilidade na mão do Kenjaku faz o seguinte: ele a usa para modificar cérebros humanos e reencarnar feiticeiros do passado em corpos modernos, pessoas que ele marcou ao longo desses 1000 anos de sua existência. Tem suas almas tomando controle do corpo atual. Absorver o Mahito era a peça final para o seu plano do Culling Game. É aí que o jogo começa nas colônias. O Japão virou um tabuleiro de extermínio. As colônias criadas pelo Kenjaku são arenas fechadas, onde os feiticeiros são obrigados a se matar. Depois do caos nas colônias, o grupo se encontra com Tengen, que já tá quase fundido com o mundo, e nem parece mais um humano. É aí que ele solta a bomba. O Culling Game não é só um lugar onde as pessoas se matam, é o ritual que o Kenjaku tá usando para poder juntar a sua essência com toda a humanidade do Japão, criando uma nova entidade amaldiçoada. Como o Gojo estava selado, a sentença de morte que o Yuta tinha, ela foi revogada, e uma pessoa foi designada para matá-lo, Yuta. E eu pensei, caralho mano, aluno contra aluno, não queria ver isso pra ser sincero. Mas quando os dois se encontram, é aí que rola um x1zão. Mas não tem jeito, a hora que o Yuta decide usar a Rika, ele realmente matou o Itadori. Só que ele traz ele de volta à vida, usando a sua técnica amaldiçoada reversa, e revela que ele nunca teve intenção de matar o Itadori, pois ele também sabe como é receber uma sentença de morte. E depois que todos se encontram, começa o preparativo para poder adentrar a colônia. A Maki, ela é designada para ir ao clã Zenin, poder buscar as armas amaldiçoadas. E é então que acontece o massacre inteiro do clã Zenin. Pra mim foi uma das melhores partes do arco, mano, sem igual, porque tipo, desde que lançou o mangá de Jujutsu Zero, que conta a história do Yuta e como ele virou um feiticeiro, até os momentos atuais, a Maki ela não teve uma certa evolução. Sem querer comparar a Maki e o Toji, mano, muito longe disso. Mas mostrar o pai dela falando que ela é um fracasso, os membros do clã a menosprezando. E quando ela volta pro clã para poder pegar as armas amaldiçoadas, encontrar a sua irmã caída no chão e o seu pai pronto para te matar, isso aí realmente é algo punk, mano. E é então que ela descobre o porquê que ela nunca teve essa evolução. Porque no mundo Jujutsu, quando você tem uma irmã gêmea, vocês meio que nascem amaldiçoados e uma meio que nerfa a outra. E é então que a irmã da Maki se sacrifica e todo o potencial latente que ela tinha é despertado de uma vez. E antes da sua irmã morrer, ela faz uma única exigência para a irmã: destrua tudo. E é exatamente o que ela faz. Ela mata todos os membros do clã. Ainda com as consequências do Gojo estar solado, é cortado para o diretor Yagi. Mano, ele tem um poder extremamente forte, mesmo sem parecer. Ele podia criar um exército infinito de objetos amaldiçoados, igual ao Panda. Mas por se recusar a passar a receita, a ensinar a fazer essa técnica, ele é condenado à morte. E é então que aparece aquele velho. E eu realmente não gosto desse velho. E é aí que o Panda aparece, depois de ver seu pai morto. Eu pensei, agora o Panda vai ficar puto. Mas não, percebemos que até mesmo os pandas podem chorar. E é então que os feiticeiros entram na colônia. Eles querem acabar com o jugo. E é aí que o Itadori encontra Hiromi Higuruma, um ex-advogado que viu de perto quão falha é a justiça humana. Inocentes são condenados, culpados se safam e o sistema inteiro é corrupto. Mas quando o Itadori tenta conversar com Higuruma, que já tem 100 pontos, para que ele crie uma nova regra, ele se recusa. E o Yuji não tem escolha, a não ser lutar, dizendo: eu vou pegar esses pontos. E é então que começa a luta. Higuruma ativa sua expansão de domínio, e aí vemos o quão absurdo é a sua técnica. Se o alvo for considerado culpado pelo juiz, Higuruma recebe a espada do executor, que pode matar com apenas um corte. E é nesse momento que o Yuji faz algo inesperado. Ele confessa o massacre de Shibuya, diz que matou todas aquelas pessoas, e realmente se sente culpado. E então Hiromi recebe a espada do executor, para matar o Itadori com um único golpe. E quando ele vai atingi-lo, ele desfaz o feitiço e deixa o Itadori bater nele. Porque ele sabia que quem fez aquilo foi o Sukuna e não o Itadori. Mas mesmo assim ele se sente culpado. Após ver como o Itadori se sente em relação ao massacre de Shibuya, o Hiromi ele usa os pontos para poder criar uma nova regra. Após a luta do Itadori, temos a parte mais engraçada do arco, Takaba. Tudo que ele acha engraçado se torna real. E o seu poder, ele é eficaz até mesmo contra Satoru Gojo. Tipo, o Gojo tem o infinito, mas se o Takaba imaginar que ele vai tomar o golpe, ele vai tomar o golpe. Se ele imaginar que ele não tomou dano, ele não tomou dano. E bom,
Já dá pra imaginar o quanto que isso é roubado, né? Ele aparece em um momento bem inusitado. Megumi tava fazendo um 2 contra 1 quando ele chega do nada e ajuda o Megumi, que está lutando contra um cara chamado Regstar. Vou ser sincero, não gostei muito dessa luta, achei o poder do Regstar meio estranho, ele rasga o recibo de compra, então o objeto que ele rasgou aparece. Meio doido esse negócio, viu? Recibo de compra, sei lá. E agora, na minha opinião, vai rolar as duas melhores lutas desse arco. Em uma outra colônia, Yuta entrou sozinho nela, e lá ele vai enfrentar 2 feiticeiros do passado e um espírito amaldiçoado, Auro, que usa a técnica de distorção espacial. Mano, não sei se ela tá pelada não, mas tá meio estranho isso aqui. E o Ishigori, com uma técnica de explosão de energia amaldiçoada que é dita como a maior liberação momentânea da obra. Fora que tem essa baratona muito louca aí, né? Mas não tem como, e Ultra mostra porque que ele é um prodígio. Eu tô doido pra ver isso aqui animado, porque isso aqui, rapaziada, é perfeição. E finalmente chegamos ao que foi o ápice do arco, na minha opinião. Kashimo, um feiticeiro que aceitou o pacto com o Kenjaku há mais de 400 anos, só para poder lutar exclusivamente contra o Sukuna, contra Hakari. O desfecho para essa luta foi que Kashimo estava à toa, andando por aí dentro da colônia, quando ele vê um panda. E ele descobre que o panda é um jogador, mas o único objetivo dele é lutar contra o Sukuna. Então ele pergunta pro panda: cadê o Sukuna? Você conhece o Sukuna? E quando o Kashimo fala a palavra Sukuna, o panda muda de expressão, dá entre os dentes assim. Aí o Kashimo percebe e fala assim: você conhece o Sukuna sim, né? O panda fala assim: não, meu tio chama Sukuna, não querendo revelar para ele que ele conhecia, pois o cara poderia ir atrás do Itadori. E então, velho, o Kashimo espanca o panda, ele arrebenta o panda, explode o cara de dentro pra fora, velho, com raios e caralho. E brutal. E quando ele vai matar o panda, chega o Hakari, tipo, não encosta no meu amigo não, rapaz. E aí os caras começam uma luta de homem, 1 contra 1, porradaria pura, trocação franca, só os dois. O Hakari, ele tem uma habilidade muito OP. Se ele faz um jackpoint, é tipo um bingo daquelas máquinas de cassino. Quando dá 3 números iguais, ele fica com energia amaldiçoada ilimitada, infinita, mais do que qualquer um, por 4 minutos e 11 segundos. Ele fica imortal nesse tempo, nada mata ele. E no meio da luta ele consegue um jackpoint, ele fica imortal por 4 e 11. E todo mundo pensaria assim: eu preciso esperar esse tempo passar, que aí eu ganho. Mas o Kashimo, ele fala assim: rapaz, foda-se que você é imortal, vou pra cima, vou ganhar de você imortal mesmo. No mangá vai mostrar que o Hakari ganhou a luta, mas velho, o Kashimo tem uma habilidade especial que ele não usou, que é tipo muito OP, ele não usou. Então, ponto pro Hakari. E até aqui tá tudo fluindo, todos os objetivos foram alcançados. Eles já encontraram o anjo que tem habilidade escada de Jacó, que permite liberar o Satoru. Parece que ia ser um final feliz. E é então, velho, que o Sukuna, mano, que ser ardiloso. Nossa, que raiva desse cara. Eu lembro que eu tava acompanhando o mangá ainda, mano. Ele, velho, não é possível, mano. Olha, eu tô relembrando a sensação, cara. Ele usa o trato que ele fez com o Itadori na primeira temporada, que quando ele fala se submeta-se, ele poderia tomar o controle do corpo do Itadori por 1 minuto. E é então que ele faz, cara. Ele arranca o próprio dedo do Itadori, dá pro Megumi engolir e ele toma o controle do corpo do Megumi, que já estava abalado, pois a irmã, que ele lutou tanto para poder salvar, acordar do coma. Quando ela finalmente acorda, ele descobre que a irmã dele na verdade era uma feiticeira do passado, chamada Yorozu. E é assim que se encerra o arco do Culling Game. Um dos arcos que eu li alguns comentários no Reddit que as pessoas consideram como um puta plot twist, velho, que ninguém esperava quando tava acontecendo isso. Mas agora o palco para o confronto final entre Sukuna e Satoru Gojo está montado. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal, vai ficar para o próximo review sincero. Deixa um comentário o que você achou desse arco, qual foi a sua luta preferida, é tudo que eu te peço e você vai me ajudar demais. Tamo junto.